À medida em que o ano de 2023 se desvaneceu na eternidade, olhamos com ansiedade para mais um ano ameaçador de sentimentos melancólicos e penitentes que assomam à medida que as nuvens de tempestade se reúnem. O dia do acerto de contas se aproxima. O mundo está em uma encruzilhada, um ponto de virada do qual é tomada uma decisão, se devemos dar ouvidos aos avisos dados ou fecharemos os olhos à crise iminente. Fomes, guerras, doenças e desastres naturais, e a tempestade implacável que se aproxima na sua fúria. O maior momento de toda a história humana está mesmo diante de nós. E o que está em jogo? A vida ou a morte. Stake is a life and death matter. Então eu só quero terminar por alguns momentos sua visão geral aqui. Você tem todas essas coisas notáveis convergindo em um único período de 12 meses. Você tem guerras, pestilências, agitação política. O que você acha que nós estamos vendo no Ocidente? Que momento é este e como ele termina? Estou triste em informar que acho que o Ocidente realmente entrou em colapso. Certamente parece que estamos enfrentando um fim de jogo. Você sabe, nós estamos observando nossas estruturas governamentais e cada uma de nossas instituições capturadas e esvaziadas se transformaram em uma inversão paradoxal do que foi projetado para fazer. O que mais me preocupa, na verdade, é que eles vão criar uma espécie de caos, do qual a humanidade pode muito bem não emergir. Há então muita desconfiança, houve muita mágoa e muita divisão. Você sabe que as pessoas ficam chateadas e não querem ser suas amigas, porque você tem uma ideia diferente, porque muitas pessoas realmente acreditam que o lado delas é verdadeiro. É difícil encontrar um meio de comunicação que esteja realmente dizendo a verdade. Não queremos que isso continue, mas ainda temos 71 milhões de pessoas que votaram neste homem. Eu acho que isso saiu do controle. Isso fará com que as pessoas levantem-se de ambos os lados. Os Estados Unidos se separam. O exército dos Estados Unidos aumenta a atividade. A Casa Branca emitiu aviso às forças ocidentais, bem como a Aliança da Flórida. A misteriosa guerra civil de Alex Garland está entrando em foco com o seu primeiro trailer. Politicamente carregado, o uso de ataques aéreos contra os cidadãos americanos. Bem-vindo de volta. Essa é uma cena do novo filme chamado Guerra Civil, estrelado por Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Nick Offerman. Mostra a América se voltando contra si mesma. Mas aqui estamos, há algum tipo de mal-entendido aqui. Nós somos americanos, ok? Ok? Que tipo de americanos? Vocês não sabem? Eu assisti esse trailer e isso me deixou estranhamente desconfortável, porque parecia um pouco possível demais. Sinto que estamos indo nessa direção. Novamente, esta é uma abordagem muito extrema, mas estamos indo nessa direção. Acho que as pessoas estão se preparando para isso e, quando temos essas conversas, há definitivamente uma desconexão entre as pessoas que estão procurando potencialmente avançar ou tentar se unir ou unificar de alguma forma, e as pessoas pensam que isso é um embrulho, então é assim que começa. Acontece que, em qualquer dia, milhares de pessoas armadas andarão por aí nos Estados Unidos, que pensam que a violência política é justificada. Perguntamos às pessoas se vocês pessoalmente estão dispostos a atirar em alguém para atingir um objetivo político. Perguntamos 2 vezes, vocês estão dispostos a matar alguém? E eles disseram sim. O cenário político da América no momento está muito seco. É grande a possibilidade de violência. Então temos essas condições que estão prontas para o conflito e que vimos em todos os lugares do mundo.
Toda a ideia do excepcionalismo americano e a ilusão de segurança nacional é que somos fortes e que podemos sofrer um golpe ou que protegeremos os americanos de algum tipo de grande ataque ou algum tipo de cataclismo, mas a verdade é que estamos muito frágeis agora. Estamos sempre olhando para frente, para uma América que nunca deixa ninguém para trás. Apenas filmando, oh meu Deus! Mas e se descobrir que a maior ameaça nesta era de catástrofe, essa ideia que os americanos se uniram em tempos de crise, são mortos por décadas de tratamento da liberdade americana, como a liberdade de progredir a qualquer custo? Impostos anormais, é fácil pensar, a elite, 1% deles estão realmente preocupados com o bem-estar de todos, mas então naquele momento de crise em que as elites tratam como uma oportunidade para lucrar com a busca de rendas, arrancando do erário público, essa é a receita para um Estado falido. Mas na era da catástrofe, não é realmente necessário um MP para ver o que acontece quando as luzes se apagam e nossas instituições básicas começam a falhar. Todos nós apenas vivemos até 2020. Então, o que acontece quando alguém agora não tem um emprego, não tem o básico de acesso aos recursos que consideramos garantidos no mundo rico, que você transforma? A água da torneira não sai, vem a tempestade, e não há comida suficiente, você aperta o botão e não há eletricidade. O que acontece? Bem, a história nos diz que quando as pessoas ficam subitamente mais pobres, o que acontece são ondas massivas de autoritarismo e fascismo. A história nos diz que, em termos absolutamente implacáveis, essa é a história da Alemanha se tornando a Alemanha nazista, é a história da Rússia solista, é a história do mundo islâmico, é também a história da América. Hoje estamos com grande esperança, porque eu declaro o fim da Covid-19 como um problema global de emergência de saúde. O número de mortos pela pestilência 19 atingiu um nível recorde. Sinto que estou recuperando a minha vida. Podemos ter acabado de ver o dia de viagem mais movimentado desde antes da Covid. E os benefícios da era copandêmica desapareceram com o fim dos testes de emergência de saúde pública. Não é por mais tempo. As picadas gratuitas serão pagas principalmente pelo seguro e pela expansão da assistência médica, e os benefícios dos alimentos instantâneos estão agora sendo reduzidos. À medida que o mundo ressurge das restrições da pandemia da pestilência 19 e respira aliviado, muitos estão prontos para deixar o passado para trás e seguir em frente. Mas será que o mundo não sabe que celebram prematuramente? Os líderes globais de todo o mundo estão a trabalhar ativamente para estabelecer uma estrutura para a próxima pandemia, que fará com que a pestilência 19 pareça uma brincadeira de criança. Profissionais de saúde em todo o mundo estão a preparar-se para uma nova e potencial pandemia, uma pandemia que eles dizem que será conhecida como doença X. Quando a próxima pandemia bater à nossa porta, devemos estar prontos para responder de forma decisiva. Porque o que eles estão fazendo agora, estão trabalhando em um tratado do qual veremos o primeiro rascunho em 1º de agosto deste ano, chamado de Tratado Pandêmico da Organização Mundial de Saúde, que, como você disse com razão, será um tratado juridicamente vinculado para praticamente todas as nações do planeta. Acredito que é o momento certo para um tratado internacional ou outro instrumento juridicamente vinculativo para fornecer a estrutura para uma resposta mais coerente e coordenada às epidemias futuras. O que isso significa? Significa a criação de uma plataforma que preveja que todas as nações de todos os 194 países membros da OMS cedam à sua autoridade de tomada de decisões sobre cuidados de saúde da OMS.
Quando a pandemia da pestilência 19 destacou o valor das soluções digitais de saúde na facilitação do acesso aos serviços de saúde, como muitos países, a OMS fez investimentos significativos em certificados de pestilência 19 para ajudar as pessoas a circularem com a maior segurança possível durante a pandemia, aproveitando o sucesso do sistema da OMS, que hoje se orgulha de lançar novamente a rede global de certificação de saúde digital. Novamente, esse é o mecanismo de aplicação. O passaporte digital global da Picada é o mecanismo de execução para esta plataforma de governança global que a OMS tem. Então isso é tão grande quanto este QR Code no seu telefone. Você não faz como Tony disse, você não se move a menos que a OMS aprove seu movimento. Isso é muito semelhante ao sistema de crédito social que a China comunista usa e impõe ao seu próprio povo. É isso que esse sistema fará. Eu simplesmente sinto muita preocupação de que 2024 possa ser o ano de um evento do Cisne Negro. Eu ficarei surpreso se algo substancial, o que a maioria das pessoas chamaria de cisne negro. Eu ficarei chocado, absolutamente chocado, se algo extremamente significativo não acontecer nos próximos 6 meses. A máfia do Estado Profundo estabelecerá uma falsa bandeira de ataques cibernéticos massivos contra o povo americano, que irá atrapalhar as eleições de 2024. Bem, acontece que as agências de inteligência dos Estados Unidos têm realizado exércitos de mesas sobre este cenário, e agora o Departamento de Segurança Interna diz que a maior ameaça cibernética para a América é algo chamado matança. Isso me dá um grande prazer, porque ela é uma das maiores estrelas do cinema do planeta. E eu a conheço desde sempre e adoro isso. E ela também está em um novo apocalíptico, um novo trailer apocalíptico. O Mundo Depois de Nós. A vencedora do Oscar, Julia Roberts, interpreta uma mãe cuja família toma um rumo sombrio depois que um ataque cibernético causa grandes complicações em todos os lugares. Deem uma olhada. A América está sob um ataque cibernético que paralisa a tecnologia cotidiana, deixando a nação indefesa. É a premissa angustiante do trailer apocalíptico O Mundo Depois de Nós. O coronel Douglas McGregor, em nosso programa, apontou abertamente que acredita que eles podem acabar cancelando as eleições de 2024, que a lei marcial será implementada e que haverá algum tipo de mudança para empurrar Biden para uma situação de lei marcial, e as eleições de 2024 serão canceladas de alguma forma, e será totalmente controlada. E claro, você está reportando com esses exercícios de mesa que parecem sugerir que essa necessidade de lei marcial viria como resultado de uma operação massiva de ataque cibernético. Operação Apagão na cidade fictícia ao cenário real, uma operação cibernética simulada, realizada em uma sala de conferências em New Hampshire, com uma equipe de hackers tentando atrapalhar uma eleição. Quero dizer, é incrível para mim que eles estejam literalmente planejando isso. Eles obtiveram a papelada, eles estão executando as operações. Isso não é uma teoria da conspiração, eles estão preparando as bases para isso. Mas, novamente, você tem Alexander Mayorkas, após a simulação acontecer, dizendo que o mesmo tipo exato de ataque, que esses ataques de desgaste mortal vão ser a próxima grande novidade. Aumentando a sensação de ansiedade, a identidade do inimigo por trás do devastador ataque cibernético em Um Mundo Depois de Nós nunca fica clara. No caos, a sociedade desmorona da noite para o dia. Os americanos logo estão na garganta uns dos outros. Manhattan se torna uma zona de guerra. Mas isso poderia realmente acontecer? Sheer Rubinoff é uma especialista em segurança cibernética. Não é se vamos ser atacados, é realmente quando. Ela diz que o filme da Netflix é um aviso de que as defesas da América contra ataques cibernéticos precisam ser reforçadas imediatamente. Isso não é ficção científica, isso não é algo que possa acontecer, isso é algo que vai acontecer, se não nos protegermos de maneira adequada.
Acho que 2024 será um ano em que não será preciso muita coragem para fazer essa previsão, porque vou lhes dizer, porque é fácil dizer que estamos à beira de uma crise econômica no próximo ano. Enquanto o economista Harry está fazendo uma previsão terrível sobre o mercado no próximo ano, ele diz que 2024 trará, e eu estou citando, agora o maior crash da nossa vida. Acho que 2024 vai cair. Será o pior ano para o mercado de ações em toda a história dos mercados de ações, incluindo 1929 a 1932 ou em qualquer ano. O momento dessas coisas é difícil prever, mas acho que provavelmente o acerto de contas 2024 poderia ser uma previsão muito boa. Mas isso não é apenas uma história econômica. Quero dizer, as pessoas têm psicologicamente e acho que é muito difícil retroceder. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser pobre tendo sido rico. Sim, é muito difícil para as pessoas metabolizarem isso. E se isso acontecer com centenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo, as pessoas se tornarão radicais. Acho que se não canalizarmos essa frustração em uma direção que crie algo novo, uma espécie de reencarnação de nosso experimento americano, que é o que será necessário adquirir, então acho que isso termina da maneira que muitas outras revoluções terminaram. Não é do tipo criativo, mas o tipo destrutivo. E acho que o colapso econômico que penso, a calamidade que eu penso, que pelo menos a recessão que está chegando, poderá ser apenas o catalisador. Estamos caminhando para uma catástrofe global. O clima está mudando mais rapidamente do que nossa capacidade de adaptação. Estamos na luta das nossas vidas e estamos a perdê-la. É agora ou nunca, não existe plano B. Apenas uma ação imediata e drástica nos tirará do abismo. Se trabalharmos separados, somos uma força poderosa o suficiente para desestabilizar o nosso planeta. Certamente, trabalhando juntos, seremos poderosos o suficiente. As alterações climáticas não são mais uma ameaça futura, mas uma realidade atual. As temperaturas globais continuam a definir novos registros. Uma forte onda de calor está atingindo partes da Europa, com temperaturas atingindo mais de 40 graus Celsius. A maior parte de nossa área está sob alerta de qualidade do ar por causa da fumaça soprando para o sul por mais de 100 incêndios florestais queimando todo o caminho em Quebec. Mesmo que você não o faça, nos preocupamos com as alterações climáticas. Temos de perceber o que está acontecendo agora com as ondas de calor. Os incêndios florestais, as inundações são importantes à nossa segurança. Os governantes continuam a reunir-se e os fóruns reproduzem mais promessas. A humanidade pode ter perdido a oportunidade de evitar as alterações climáticas catastróficas. Os impostos sobre o carbono não são uma ideia melhor, porque eles não vão voar, são apenas conversas. E precisamos superar a conversa, porque o tempo do meu neto está se esgotando. Estamos em uma rodovia para escalar o inferno, com o pé ainda no acelerador. Haverá uma escala total de guerras na Ásia Ocidental em 2024 e é apenas o primeiro dia do ano novo, e os sinais apontam para algo perigoso. Mantemos o direito de nos defender e não hesitaremos em tomar as medidas apropriadas. E esses ataques imprudentes com capuz são um sério problema internacional e exigem uma resposta internacional firme. Mas agora há um retrocesso. 10 nações se inscreveram em uma coalizão multinacional. Seu trabalho é defender os navios no Mar Vermelho. Uma palavra de que estamos à beira da terceira G mundial. Se alguém sugerir a você, o que você diria? Bem, ainda assim, quero dizer, estamos diante de um nível de agitação geopolítica que não víamos desde antes da Segunda Guerra Mundial. Parece que estamos na década de 1930.
Não estou dizendo que isso está errado, mas temos que perceber que não é um dado adquirido que estamos em paz. E é por isso que temos os planos, é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e os grupos terroristas. Se for o caso, se eles atacarem a nós, não estamos buscando nenhum conflito, mas se eles nos atacarem, temos que estar prontos. Agora, para a crise na fronteira sul, o governador do Texas, Greg Abbott, encomendou mais ônibus para enviar mais migrantes para o norte, para cidades governadas por democracias, em meio ao aumento de requerentes de asilo. Enquanto as famílias lutam por uma futura migração na América, enfrentam um acerto de contas. Na cidade de Nova York, temos orgulho de ajudar mais de 110 mil requerentes de asilo até o momento, mas agora precisamos de ajuda. Fizemos muito mais do que nossa parte aqui para ajudar os requerentes de asilo que chegam para o nosso país. Na maior cidade da América, o direito ao abrigo está a ser testado e as tensões estão aumentando. Vamos garantir que todos esses políticos paguem por nos pendurar. São 122 milhões de dólares nos próximos 3 anos para abrigar e alimentar essas pessoas. 122 mil milhões em um financiamento do contribuinte. A cidade de Nova York é limitada e estamos lotados. Você tem a sensação, enquanto viaja pelo país, fala com as pessoas, fala que estamos no caminho, parece que estamos à beira do caos. Estamos à beira de algo. Eu gostaria de pensar nisso como uma revolução. Como você se sente? Oh, há algo acontecendo. Acho que estamos na primavera de 1775, no momento de 1776 nesse país. Na verdade, há uma barragem que vai se romper e o rio irá para algum lugar. Espero que leve a um reavivamento nacional em vez de você conhecer outros lugares onde isso poderia acontecer. O ano de 2024 promete ser diferente de qualquer outro ano. Os sinais são realmente ameaçadores e, no entanto, mesmo no meio da tempestade que se aproxima, somos advertidos no fato de que Cristo alertou seus discípulos sobre tal tempo pouco antes de sua segunda vinda. Não há dúvida de que o que está diante de nós será um teste de nossa fé, fé nas promessas de Deus, fé em sua palavra e, muito mais importante ainda, a fé em seus avisos, os avisos na profecia que nos diz exatamente que uma dessas coisas estão tendendo a sair da ordem para o caos. Esse é o seu lema. Enquanto o mundo oscila à beira do colapso, enquanto os corações dos homens estão com medo e por ver aquelas coisas que estão vindo sobre a terra, a Bíblia diz que nenhum homem vos engane. Uma vez que o mundo desce a um abismo de caos e desordem, será declarado que os homens estão ofendendo a Deus, que este pecado trouxe calamidades, devastação e guerras, que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente aplicada, que é a marca da besta. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está levando à grande crise final, quando toda a humanidade será confrontada com a decisão de obedecer a Deus ou aos decretos do homem. É agora que nós devemos fazer os preparativos necessários para esta crise final. É agora que devemos decidir se viveremos ou morreremos pela causa de Cristo. É agora que devemos colocar nossas afeições nas coisas de cima. O tempo está quase acabando. As agências do mal estão combinando suas forças e se consolidando, estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor.
Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Eventos Finais, página 11, parágrafo 1. Escrito por Ellen White há mais de 150 anos. Repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Eventos Finais, página 99. Privados de todo apoio terreno, na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender, o desejado de todas as nações, página 121. Ajudem o canal Tempo do Fim com doações. A sua ajuda é muito importante para o avanço da obra. Faça parte deste ministério. Pix ou conta na descrição do vídeo. Jesus virá em breve.